Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria entre a RTC e a Agrimet, onde quinzenalmente nós trazemos as projeções climáticas e previsões do tempo para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, como todo começo de mês, a gente começa o ClimaCast fazendo uma análise do nosso boletim climático, das projeções climáticas que são atualizadas uma vez por mês pelos principais institutos de pesquisa, tá? Então, começando com a grande dúvida, que vem surgindo, o burburinho que a gente tem ouvido aí nesses últimos dias, que diz em relação à Laninha. A Laninha, ela vai continuar, ela vai persistir, o que isso indica, para o Rio Grande do Sul, principalmente, que é um estado, uma região que sofre muito o impacto desse fenômeno climático. Então, eu trago aqui a primeira informação, que é o nosso mapa de anomalia da temperatura da superfície do oceano, da superfície do mar, aqui na região do Oceano Pacífico Equatorial, onde a gente consegue dimensionar se de fato está tendo um resfriamento ou não da temperatura da superfície do mar, que é aí que indica pra gente se está ocorrendo ou não o fenômeno da Laninha. Então, como a gente consegue ver, esse fenômeno ele persiste, essa última atualização que a gente tem do dia 29 de agosto, mostra que esse fenômeno ele persiste, ou seja, a gente ainda está tendo um resfriamento das temperaturas, E a partir dessa informação a gente tem aí os prognósticos climáticos dos institutos. Então eu trago aqui também uma análise do IRI, que mostra pra gente, o IRI atualiza 2 vezes por mês, então essa atualização do meio de julho é a atualização mais recente que a gente tem, e mostra que, de acordo com os modelos utilizados pelo IRI, a probabilidade da gente seguir numa condição de Laninha, ela é muito grande, tá? Então a gente vê aí que os meses, sempre olhar o mês central do trimestre, então esse JS quer dizer julho, agosto, setembro. Então o mês de agosto, que já fechou, a gente tem uma probabilidade de 66% da continuidade da Laninha, e pela imagem que a gente viu antes mostra, que esse resfriamento ele continua, então essa probabilidade acertou. E para os próximos meses, então setembro, outubro e novembro, a gente tem probabilidades muito altas, ficando aí próxima de 70%, tá, de ocorrência. A neutralidade começa a ganhar uma força, mas ainda assim não é a probabilidade predominante. Essa probabilidade segue, até dezembro e janeiro com 55% de chance de continuidade da Laninha. E aí esse cenário se inverte a partir de fevereiro, onde aí a condição de neutralidade começa a dominar e começa a mostrar aí as caras, e mostrar que esse pode ser um cenário lá pra frente, mas lembrando que a gente está falando de muito tempo pra frente e que a probabilidade de acerto dessas previsões são baixas, tá? Mas o que isso indica em termos de chuva para o Rio Grande do Sul, principalmente nesses próximos 2 meses, Esses 2 meses aí que a gente está olhando a questão de colheita, das culturas de inverno e início da safra 22/23, quando a gente pensa na safra de verão, Então eu trago aqui os mapas de chuva do INMET, tá? Então o INMET mostra pra gente que para o mês de setembro, então eu foquei aqui no mês de setembro e outubro, tá? O mês de setembro, a gente tem um mês de setembro com chuvas acima da média, e a gente vai observar isso também quando a gente olha os prognósticos aí por região. Então a gente tem chuvas acima da média para a região toda do Rio Grande do Sul como um todo, mas quando a gente caminha para outubro já começa a apresentar aí anomalias negativas, e anomalias negativas até mais intensas quando a gente olha principalmente a região do noroeste, tá? Então é importante a gente ter essa informação em mente, porque a gente começa a ver os prognósticos e falar, no próximo trimestre, anomalias negativas. Mas vale lembrar que o mês de setembro tem previsão aí de ter volumes significativos de chuva. E com isso a gente entra na nossa análise quinzenal por região, por localidade, começando pela região do noroeste. Então, como eu falei, o noroeste ele traz aí, apesar de ele ter essa anomalia de chuvas abaixo do normal em outubro, a nossa previsão, que vai até o dia 1º de outubro só, mostra pra gente que tem volumes aí significativos ocorrendo de chuva. Então, lá para São Luís Gonzaga, que é onde a gente sempre começa, a gente vê que houve uma chuva, pensando no nosso último ClimaCast, teve uma chuva aqui por volta do dia 17 de agosto, menor do que previsto, a gente tinha previsto de um pico de chuva, aconteceu essa chuva, mas em volumes menores e mais espaçada aí ao longo do tempo. A gente teve a frente fria do dia 19, 20, de novo, uma frente fria que não estava sendo prevista, então a frente fria do dia 19 e 20, ela estava prevista no nosso último ClimaCast, se vocês assistiram, vocês vão lembrar, mas essa frente fria do dia 29, que foi essa última que ocorreu, que está bem próximo, está acabando agora, ela não estava prevista, e ela foi uma frente fria que
ocasionou geada, tanto né, a frente fria do dia 19 e 20 para São Luís Gonzaga, quanto essa última ocasionou em geada para essa região e para as demais, como a gente vai ver. A previsão para os próximos 30 dias é uma previsão de bastante volume de chuva, então a gente vai ver aí que tem previsão de 215 milímetros, né, bem espaçados, bem distribuídos aí ao longo do mês. E quando a gente olha em risco, né, de geada, a gente está sofrendo essas geadas tardias, né, essas frentes frias tardias, também em decorrência da Laninha. Então existe um risco aí que o NOAA, né, que é a nossa fonte aqui, aponta para o dia 5, 6 de setembro. Também ouvi fontes como Climatempo dizendo que pode ocorrer também essa frente fria no início de setembro, então vale o alerta. Lembrando, mesmo aqui no modelo não indicando geada, mostrando essa queda significativa de temperatura, já é um indicativo que pode ter uma frente fria vindo e o alerta de geada já fica instalado aí para os próximos dias, tá? Avançando para Santa Rosa muito parecido com São Luís Gonzaga, um volume significativamente maior, né? Então de 223 milímetros para os próximos 30 dias. A gente vê aí que Santa Rosa sofreu bastante com a frente fria do dia 19 e do dia 20, então uma queda quase próximo do 0 grau aí, né, nessa queda de temperatura mínima. Na do dia 29, nessa última frente fria, não foi tão intenso, não, pelo menos aqui, né, os dados que a gente tem não indicou geada, pode ter ocorrido geada em algumas regiões ali no entorno, mas com os dados que a gente tem aqui, chegou muito próximo, mas não indicou. E de novo, no dia 5 de setembro, a gente tem aí uma queda de temperatura, indicando mais uma ocorrência de frente fria prevista, tá? Para fechar a região noroeste, olhando Campo Novo fica também na casa dos 200 milímetros, então 219 milímetros bem distribuídos aí nos próximos 30 dias, tá? De novo, duas frentes frias aí intensas, né, do dia 19 e 20 e também do dia 29. A dia 29 aqui em Campo Novo chegou bem próximo à geada, né, então a gente pode dizer aí que provavelmente deve ter ocorrido em algumas áreas, mas a do dia 19 e do dia 20 acabou sendo mais intensa, tá? Agora a gente entra na região do Planalto. A região do Planalto, que a gente começa com Água Santa, traz volumes um pouco mais significativos, né? Então a gente vê aí uma previsão de 253 milímetros para os próximos 30 dias, bem distribuídos, né? Mas a grande maioria do volume concentrado é a partir do dia 20 de setembro, como nas outras regiões também, que eu não mencionei. As quedas de temperatura nas frentes frias foram bem expressivas. A gente vê aí que a geada foi muito intensa, né? A queda de temperatura, pelo menos, foi muito intensa, tanto no dia 19 e 20 quanto no dia 29. Então foi uma região extremamente impactada. E também, de novo, tem um indício aqui da frente fria do dia 5, apesar de ainda não apontar para temperaturas tão baixas assim. Olhando Sarandi segue num volume alto, né? Então 243 milímetros para os próximos 30 dias. Volumes, né, significativos. Eu acho que foi um dos poucos locais que realmente confirmou aquela previsão que a gente tinha no último ClimaCast do dia 17, tem aquela chuva muito forte, né, com volumes muito altos. A gente tinha algumas regiões aí prevendo 60 milímetros, 70 milímetros. A grande maioria não ocorreu, mas em Sarandi isso se confirmou e logo na sequência veio a frente fria do dia 19 e 20, que chegou em 2 graus, né, então a gente pode dizer que teve condições para ocorrência de geada. E de novo, a frente fria do dia 19 que a gente viu por aqui também. No dia 5 aponta de novo para uma queda de temperatura até um pouco mais significativa do que as outras regiões, indicando então para a gente a probabilidade de ocorrência dessa frente fria também. Agora entrando em Não Me Toque segue num volume aí expressivo de 255 milímetros para os próximos 30 dias. De novo, grande parte desse volume ficando aí a partir do dia 20 de setembro, tá? Em termos de frente fria, o mesmo padrão, né? As frentes ocorreram, impactaram, deu disponibilidade aí, condições adequadas para geada. E de novo, o indicativo de queda de temperatura no dia 5 de setembro. E para fechar aqui a região do Planalto, a gente tem Ibirubá, que segue com volume muito parecido aqui que a gente viu para Não Me Toque, então somando 256 milímetros para os próximos 30 dias, maioria dos volumes a partir do dia 20. As quedas de temperatura aí em agosto também indicaram condições para geada e também a previsão aí para o dia 5/9 de uma nova frente fria entrando. Então a gente vê que o padrão, né, ficou muito parecido de todas as regiões.
teve uma diferença ou outra, mas no geral todos os eventos, né, os principais eventos, tanto passados quanto previsões, estão ocorrendo para todas as regiões. Então agora entrando na região Noroeste-Centro que a gente começa com o Panambi. Panambi segue com um volume muito alto, então prevendo aí 251 milímetros para os próximos 30 dias. Também sendo impactado pelas frentes que ocorreram em agosto, né, tanto do dia 19 e 20 quanto do dia 29. E de novo, mais uma vez indicando possibilidade de entrada de frente fria e ser impactado por isso no dia 5 de setembro. Olhando Cruz Alta segue no volume expressivo de 249 milímetros e de novo o mesmo padrão, maiores volumes aí a partir do dia 20, acho que onde o maior volume fica aí na casa dos 50 milímetros no dia 29 de setembro, mas lembrando que é muito para frente, né, a probabilidade dessa previsão de ocorrer é baixa, né, mas hoje a gente vê que a previsão do NOAA de volumes muito altos, ela tá bem condizente com a previsão que a gente trouxe do INMET, né, de chuvas acima do normal para setembro. No demais, tudo muito parecido com as outras regiões. Quando a gente olha a Tupaciretã soma 241 milímetros para os próximos 30 dias. As quedas na temperatura foram bem expressivas, principalmente no dia 19 e 20, tá? Então você vê aí que atingiu 0 grau, né? Então temperaturas muito baixas. A do dia 29 aqui os nossos dados não indicam tão baixas assim, ficando próxima de 2 graus, mas um pouco acima. E de novo a gente observa aí dia 5 de setembro a probabilidade de frente fria chegando. E para fechar a nossa região aqui do Planalto, Noroeste-Centro, a gente tem Júlio de Castilhos, né, somando 245 milímetros nos próximos 30 dias. De novo, o maior volume ficando aí no dia 29 e 30 de setembro. As quedas de temperatura muito parecida com qual que era a região aqui? Tupaciretã, ficando muito mais drástica no dia 19 e 20, né, chegando aí próximo de 0 graus, mas a do dia 29 não foi tão intensa quanto essa outra massa de ar frio que atingiu a região de Júlio de Castilhos e o estado do Rio Grande do Sul como um todo. E, de novo, a previsão aí da entrada da frente fria, reduzindo as temperaturas no dia 5 de setembro. E, por fim, a gente chega na região Centro-Sul, a região Centro-Sul que a gente sempre começa com São Cepé. Então, São Cepé a gente vê que, apesar de ter um volume alto previsto, é um volume menor em relação às outras regiões. Então, aí prevendo 195 milímetros, esses volumes distribuídos aí ao longo do mês de setembro, um volume maior ali no dia 4, antes da entrada da frente fria, depois no dia 10, 11 de setembro, no dia 20 e depois no dia 29, então não tem um volume muito expressivo em um único dia, está mais bem distribuído. Também foi uma região atingida pelas duas frentes frias que ocorreram em agosto e, como eu mencionei aí, tem a frente fria do dia 5 de setembro também sendo prevista. Caçapava do Sul soma os mesmos 195 milímetros para os próximos dias, inverte um pouco o cenário de chuva, os maiores volumes aí ficando no começo do mês, a partir do dia 10, 11 de setembro. Tem um volume previsto aí antes da frente fria também no dia 4, então a gente vê a redução de temperatura que a gente observa aqui em Caçapava do Sul, que a queda na temperatura se alonga um pouco mais, então começando aí no dia 5, 6 até 7 mais ou menos, e também uma região que foi atingida aí pelas últimas duas frentes frias do mês de agosto. Olhando Bagé já aumenta bastante não, mas aumenta um pouco o volume em relação às outras duas localidades do Centro-Sul, então somando 210 milímetros para os próximos 30 dias. Também foi uma região que sofreu com geada, né, nas frentes frias de agosto, também segue o mesmo padrão de queda na temperatura no dia 5, se alongando aí mais ou menos até o dia 7, e as chuvas bem distribuídas ao longo do mês de setembro. E para finalizar nossas localidades, Arroio Grande que soma 184 milímetros, se eu não me engano é o menor volume previsto, né, como sempre é em Arroio Grande, a gente sempre vê um pouco esse padrão, e ainda assim é um volume muito alto. Então a gente vê que soma esses 184 milímetros que ficam distribuídos aí ao longo do mês. O que a gente vê de diferença das outras regiões é que Arroio Grande acaba tendo uns períodos mais longos de estiagem, tá? Mas no total é um volume bom, alto. Foi uma região que sofreu também com o impacto das frentes frias e tem essa previsão aí de queda na temperatura no começo de setembro, tá bom? Agora
continuando, né, dando continuidade àquela análise que a gente tem feito, usando os modelos de simulação de culturas para tentar fazer uma previsão de safra do trigo. A gente teve algumas mudanças nos modelos e é importante a gente ressaltar aqui o porquê dessas mudanças. Os modelos, eles acabam considerando a previsão do tempo, né, então esses 30 dias aí que a gente tem de previsão do NOAA, eles são considerados para rodar o modelo como se eles fossem dados que realmente ocorreram, para a gente ter uma ideia de como isso impacta na produtividade. Então a gente vê que a gente tinha um volume menor de chuva sendo previsto no último ClimaCast, isso reduziu um pouco os nossos valores de sacas por hectare de trigo, e agora com esses volumes expressivos, a grande maioria acima de 200 milímetros, muda um pouco a nossa situação aqui na previsão do trigo. Então a gente vê que para os trigos plantados no dia 30/5 e no dia 15/6, a gente tem uma mudança de cenário, né? Os volumes voltam a aumentar, então a gente aumentam de 8 a 10 sacas, né, por conta desse volume expressivo de chuva, mesmo que o trigo mais inicial, né, que do dia 30/5 seja colhido mais no meio de setembro, ele ainda vai receber um volume significativo de chuva. Então coloca ele numa condição aí para todas as regiões, principalmente Noroeste, Planalto e Noroeste Centro, uma condição de ganho de safra se isso realmente acontecer, então se essa previsão de fato acontecer. E no Centro-Sul fica igual, né? A gente tem uma condição muito parecida da safra 22 com a safra 21. Quando a gente olha o trigo plantado no dia 15/6, a mesma coisa. Noroeste, Planalto, Noroeste Centro com ganhos de safra e Centro-Sul ficando levemente abaixo do ano anterior, do ano passado. Já para o plantio tardio do dia 30/6, que vai ser colhido ali só para partir da segunda quinzena de outubro, né, considerando como eu configurei o modelo aqui, a gente vê que tem um ganho significativo, então ficando em volumes bons, né, de produtividade, aí na casa de 63, 65, Centro-Sul um pouco mais baixo, mas volumes bons de sacas por hectare, ainda não é suficiente para demonstrar ganho de safra, tá? Que era o que a gente já estava vendo nos últimos ClimaCasts, né? A gente vê que os plantios mais tardios trazem maiores volumes de produtividade, mas quando a gente faz em relação à safra anterior, isso ainda indica aí uma leve quebra de produtividade, principalmente para a região Centro-Sul. Então, para não me alongar mais, para não deixar esse vídeo tão longo, que eu sei que é complicado, eu trouxe aqui um resuminho de tudo que a gente falou. Então, de fato, né, a frente fria que estava prevista a partir do dia 17 de agosto, ela de fato ocorreu e trouxe quedas nas temperaturas e ocorrência de geada na maioria dos locais que a gente analisa, como tinha sido previsto pelo IMET semana passada, 15 dias atrás eu falei para vocês, né, que o NOAA não indicava, mas que a CPTEC e o IMET estava indicando essa probabilidade, então ela de fato aconteceu. Já a frente fria mais recente, aqui do dia 29, 30 de agosto, ela não estava prevista no nosso último ClimaCast, mas também ocasionou ocorrência de geada, tá? E como eu comentei, essas frentes recorrentes, elas são efeito da laninha, principalmente essas mais tardias, né? E a gente pode ter de novo uma nova frente fria aí no mês de setembro, como está indicando aqui o modelo do NOAA no dia 5 e 6. A probabilidade da laninha, ela continua, né? Como a gente já estava vindo observando nos últimos ClimaCasts, e isso indica que ela pode influenciar a safra 22/23 com anomalias negativas, que é o que a gente vê a partir de outubro ali naquele modelo do IMET, mas mesmo assim a gente tem um setembro muito chuvoso, né? E essa mudança drástica do setembro chuvoso mudou um pouco o nosso cenário, o nosso panorama de produtividade do trigo. A gente não viu nenhuma influência dessas geadas ainda no trigo. Seria legal também se quem assistir esse vídeo quiser comentar, falar se vocês sentiram algum impacto da geada. O nosso modelo não captou, mas lembrando que é um modelo, ele tenta representar a realidade da melhor maneira possível, mas às vezes, né, a gente tem outras situações aí que são a realidade. Então, se vocês tiverem aí algum relato das geadas, o impacto nas culturas de inverno, seria legal saber também. Mas a tendência é que a gente tenha melhores valores de produtividade, caso essa chuva aí, né, bem significativa prevista ocorra. Pode ocasionar aí algum problema de doença, problemas na colheita, né? Aqui a gente acaba olhando só produtividade, mas em termos de produtividade
é um acontecimento positivo, né? Mas a gente sabe que nem sempre é só o bom e ruim, né? A gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo aí na lavoura e nem sempre uma chuva que é benéfica para a produtividade é benéfica para a operação, para tratos culturais e para a ocorrência e incidência de doenças, tá bom? Daqui 15 dias eu volto com mais notícias, agradeço a atenção e até mais!